Gente, aí, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje é continuação dessa nossa série de vídeos sobre demônios e maldições, tá? No vídeo anterior eu expliquei alguns tipos de maldições, então eu vou estar trazendo os vídeos falando sobre essas maldições e como quebrar cada uma delas, tá bom? Hoje eu vou estar falando sobre a maldição familiar ou hereditária, vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem quebrar e vou estar dando alguns exemplos também desses tipos de maldição, tá bom? E vou falar também como que você pode identificar como se você tem essa maldição, se você está debaixo dessa maldição ou não, tá bom? Bora lá, tá, gente? Primeiro, o que é maldição hereditária? Como que funciona a maldição familiar ou hereditária? Olha o que está escrito em livro de Êxodo. Pega aqui sua espada e vamos lá comigo. Livro de Êxodo 20, a partir do versículo 4, diz assim: Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou o Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? O que quer dizer? Que eu sou o Deus zeloso e que trago as consequências dos pecados dos pais nos filhos. Isso é uma maldição, entendeu? Ou seja, às vezes os seus pais, às vezes não vem nem só dos pais, às vezes já vem dos avós, bisavós, tataravós, assim vai, lá para trás. Enfim, e às vezes é uma geração de pessoas que acabam embaixo da maldição do pecado de lá do seu antepassado, que você nem lembra, nem sabe quem é. Você acaba pagando a maldição por conta disso, por conta que essa maldição não foi quebrada, tá? Então isso é uma maldição hereditária ou familiar, que vem lá de alguma geração, às vezes começa mesmo pelo seu pai, ou às vezes vem dos seus avós, bisavós, e assim vai. Entendeu? Isso é uma maldição hereditária. E Deus está falando aqui que as consequências, elas vêm sim ele traz as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos, ou seja, a terceira e quarta geração, ou seja, assim vai, tá? Então precisa ser quebrado esta maldição, tá bom? Aí, talvez você pode até ficar na dúvida, porque olha o que está escrito em Ezequiel 18, a partir do versículo 19. Vocês, porém, perguntam, como assim o filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda os decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelo pecado do pai, e o pai não será castigado pelo pecado do filho, pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e eles viverão por causa dos seus atos de justiça. Amém? Aí você pode até pensar, mas como assim? Lá em Êxodo tá falando que Deus traz a consequência e agora aqui em Ezequiel Deus tá falando que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. No livro de Êxodo tá falando sobre a maldição. No livro de Ezequiel, aqui que a gente acabou de ler, tá falando sobre a salvação, tá? Para vocês até entenderem o que tá escrito, ó. Não, pois se os filhos fazem o que é justo e certo e guardam os decretos, ele certamente viverá. Qual é o salário do pecado? É a morte, entendeu? Então aqui tá falando sobre a morte, sobre a salvação da pessoa. Ou seja, se os seus pais morrerem sem salvação, Deus está garantindo que se você aceitou, se você se converteu, né, você não vai, porque eles morreram sem salvação, você também não vai morrer sem salvação, entendeu? Você tem a chance de fazer diferente, porque aqui que tá escrito, ó, no 21. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos, e fizerem o que é justo e certo, que é a palavra, que é viver a palavra, que é andar conforme a palavra, com certeza viverão e não morrerão. Tá? Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos e viverão por causa desses atos de justiça. Ou seja, olha quantas vezes está falando viverá e morrerá. Porque aqui está falando sobre salvação. Aqui não está falando sobre maldição. Tá? Então, eu só quis mostrar esse pequeno textinho aqui, né, em Ezequiel 18 a partir do 19, para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, o que a gente tá falando aqui é maldição, para vocês verem que, ó, no finalzinho do Êxodo 20,
A partir do versículo 6, diz assim: mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, se você aceitou Jesus, se você rejeitou a sua vida de pecados, essa maldição ela vai ser quebrada. Você precisa, você vai ter o entendimento, né, que essas maldições estão ativas. Você vai quebrar elas em nome de Jesus e e aí essa maldição vai ser quebrada e você vai conseguir viver sem estar abaixo dessa maldição. Não importa se aquilo veio de muitos seus antepassados que você nem lembra. Não importa. Essa maldição, no momento que você entende e você consegue quebrar ela em nome de Jesus, tá? Você se passa a ser livre dessa maldição, tá bom? Bora, outra pergunta aqui. Exemplos. Exemplos de maldições hereditárias ou familiar. Vamos lá. Divórcios recorrentes. O avô divorciou, a avó, o pai divorciou, você se divorciou, agora seu filho também já tá a ponto de divorciar. Aí você fala assim, fazer o quê, né? Nós viemos de uma família onde tem o dedo podre. Aí começa aquelas coisas, superstições, tá? E a gente não busca o entendimento de Deus nessa questão. Mas por que todo mundo se divorcia? Tem alguma coisa errada, entendeu? Então a gente precisa entender isso. E se você tá passando por isso, né? Você precisa ter o entendimento e quebrar essa maldição. Você não pode deixar essa maldição de forma nenhuma ativa na sua vida, tá bom? Isso é um exemplo de maldição. Vamos lá, outro exemplo. Vem de lá de trás, da família da minha geração, tem problemas de câncer, aí tal pessoa teve câncer, aí não sei quem teve câncer, minha mãe teve câncer, agora eu também tô tendo câncer. Gente, maldição hereditária, tá? Deus não quer ninguém abaixo de maldição. Você pode quebrar isso em nome de Jesus, tá? Porque Jesus diz que nos daria autoridades, né, para pisar serpentes e escorpiões, sobre principados, né, para que a gente expulse. Nós temos autoridade no nome de Jesus, então nós podemos sim quebrar essas maldições em nome de Jesus, tá, gente? Porque esse nome não serve para nada, não. Só o nome de Jesus que realmente funciona, tá? É só o nome de Jesus que eles obedecem, tá? Vamos lá. Como saber se eu estou debaixo desta maldição? Primeiro, você vai avaliar a sua vida. Agora que você já assistiu esse vídeo, que você está tendo entendimento, você vai avaliar a sua vida e pensar: tá acontecendo alguma coisa recorrente na geração da minha vida? Ou na família da vida do meu marido, ou da minha esposa, ou enfim. Você precisa avaliar se tem alguma coisa. Eles têm algum tipo de doença que vem em todas as gerações e eu tô com medo de eu pegar essa doença também, tá bom? É uma maldição, precisa ser quebrada. Aí vamos lá, todas as gerações das mulheres da minha família, as mulheres perdem o primeiro filho e conseguem ter a partir do segundo. E eu tô grávida e eu tô com medo de perder o meu filho. É uma maldição, então precisa ser quebrada, tá, gente? É por isso que vocês precisam ter esse entendimento, pra vocês não sofrer por causa do erro da outra pessoa, entendeu? E você pode sim quebrar ela em nome de Jesus, tá? Como quebrar, lá a melhor parte do vídeo. Como quebrar essa maldição? Gente, oração e jejum, tá? Se você já tá há muito tempo sem jejuar e não está jejuando, você precisa jejuar, tá? Se você já tem a sua vida de jejum uma vez por semana que seja, ou 2 vezes, aí você não precisa jejuar no dia que você for fazer essa oração para quebrar. Por quê? Porque você já vai estar em jejum, você já tem uma vida, né, consagrada a Deus. Então você já tá firme na presença de Deus, né? Na posição, né? Um exemplo aqui para vocês entenderem. Outra coisa, vocês precisam crer que vocês vão conseguir quebrar essa maldição. Porque se você não crer, na palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você não crer que, eu não acredito que se eu fizer uma oração vai quebrar. Então nem faça, nem gaste o seu tempo, porque você vai ficar na dúvida, você vai ficar, será que eu quebrei mesmo? Será que eu não quebrei? E isso não vai funcionar, tá? O que vai acontecer é que não vai ser quebrada a maldição, porque você tá na dúvida, você precisa usar a sua fé, tá? A fé, ela não é sentimento, tá, gente? É uma certeza, você precisa crer naquilo que você não tá vendo, tá? E você precisa ver que nós estamos numa guerra espiritual o tempo inteiro. Então, vai haver dúvidas, vai haver. Só que o que acontece? Se você não crê, nem perca o seu tempo fazendo. Então, se você não crê, Priscila, eu não consigo crer que eu consiga fazer isso sozinha. Então, peça pra Deus te enviar alguém que vai te ajudar, tá? Por exemplo, o seu pastor ou a sua irmã, aquela irmã de oração que você gosta muito de orar com ela. Enfim, vê aí, conversa com Deus, pede pra Deus te enviar alguém que vai te ajudar nessa questão, tá bom? Mas se você crê que você
pode sim quebrar essa maldição, porque não tem segredo, tá, gente? Não precisa ter medo, é uma maldição, ela precisa ser quebrada para que você não venha sofrer e nem as gerações futuras da sua vida também venham sofrer por causa de uma maldição que veio do seu tataravô lá, por causa de uma, sabe, por consequência da maldição deles lá, de que eles sofreram a maldição e vocês acabam sofrendo por conta deles, entendeu? Então, vamos lá, um exemplo para pessoas que crê, para você que não, eu percebi, eu vasculhei minha vida, eu percebi, Priscila, eu pensei na minha vida, eu acho que eu não vou debaixo de maldição não, mas eu fico meio assim, né, porque talvez pode ter acontecido alguma coisa lá na minha geração e eu não lembro. O que você vai fazer? Pede para Deus te mostrar. Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo te ensinaria todas as coisas. Então você precisa perguntar. Pergunta mesmo. Fala assim, Deus, tem alguma maldição ativa na minha vida que eu não sei ou que eu contraí através de algo que alguém da minha família fez que eu nem lembro, Deus, que muitas vezes nem minha mãe sabe. Então que o Senhor venha me mostrar para que eu possa quebrar essa maldição. Por quê? Porque você aceitou Jesus, você tem autoridade no nome de Jesus, então Deus ele vai te mostrar. Não tem por que Deus não te mostrar. Entendeu? Então ele vai mostrar. Só que você precisa crer que é Deus falando realmente, porque você pode ter certeza que se tiver alguma maldição ativa na sua vida e Deus mostrar, é Deus que está mostrando. O diabo nunca vai, nem o diabo nem seus demônios vai mostrar uma maldição para você. Por quê? Porque eles não querem que seja quebrada. Então eles não vão mostrar. Tá? Então, se mostrar pra você, você sabe que é Deus que tá te mostrando. Então, você precisa quebrar essa maldição para que a sua vida possa fluir aí, tá bom? Então, ora mesmo assim, Deus, me mostra se tem alguma maldição que alguém da minha família lá nas gerações antigas fizeram, que a gente tá debaixo, a minha família tá debaixo, e eu não sei distinguir se é maldição ou não, me mostre se tem alguma maldição nessa área. E ele com certeza vai mostrar, tá bom? Mas ora até obter a resposta de Deus, tanto o não como o sim, tá? Então Deus ele vai mostrar. Tenha certeza disso, tá? Priscila, orei, Deus mostrou e eu creio que eu posso quebrar essa maldição sozinha em nome de Jesus, tá? Beleza, creu, ok. Tá com a vida de jejum ativa? Não tô. Então vai jejuar. Se você vê que a sua. Se você vê que a sua. Se você tiver a sua vida de jejum ativa, né? Toda jejuando 2 vezes por semana, tal. Então, 2, 3 vezes por semana ou 1 vez por semana. Então, você não precisa necessariamente jejuar no mesmo dia que você vai orar. Mas se você quiser, você pode orar. Pode jejuar no mesmo dia e orar também, tá bom? Como que você faz a oração para poder quebrar realmente essa maldição hereditária familiar? Você simplesmente vai orar mais ou menos assim. Não precisa usar as minhas palavras, tá? Você ora do seu jeito, com o seu sentimento, com o importante é a sua fé. Usa a sua fé diante de Deus. E ora mais ou menos assim. Deus, em nome de Jesus, o Senhor me mostrou essa maldição. Aí você fala o nome da maldição, tá? Faz de conta que é uma maldição de um câncer. O Senhor me mostrou essa maldição de câncer que vem de gerações da minha família. Então, em nome de Jesus, agora, eu rejeito essa maldição. Que essa maldição, em nome de Jesus, seja quebrada, tá? E que a porta que essa maldição tinha aberto no mundo espiritual para que os demônios venham e coloquem o câncer sobre as gerações da minha família, que seja fechada agora essa porta em nome de Jesus, tá? Deus, que o Senhor venha selar com seu sangue essa porta, tá? E que seja selado com seu sangue para sempre, que ela nunca mais seja aberta. E aí o que vai fazer? No momento que você faz isso, a porta ela é fechada, a porta da maldição é fechada e a maldição é quebrada. Mas o que acontece? Os demônios que tiveram essa liberdade, né, essa permissão para agir na vida das pessoas, ou seja, trazer o câncer, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, você vai expulsar esses demônios para que eles não tenham mais permissão e você vai falar com eles, tá? O que você vai falar? Você vai falar assim: eu rejeito todos os demônios que entraram sobre aquela porta, porque essa porta vocês ouviram eu falar. Eu rejeitei, essa maldição foi quebrada e Jesus selou com o sangue dele, com o precioso sangue dele. Então, vocês não têm permissão para agir e para colocar câncer sobre mais ninguém da minha família, nem sobre mim, nem sobre os meus filhos e nem sobre os filhos dos meus filhos, e assim vai. Então, vocês podem sair daqui agora, porque vocês não têm mais permissão para poder estar aqui. Em nome de Jesus, saiam. Pronto. Tá bom? Já foi quebrada. Só isso. Vocês não precisam usar as mesmas palavras que eu usei, tá bom? Mas para vocês entenderem como é que funciona. Por quê? Uma maldição, ela traz uma porta aberta que dá legalidade a demônios para que eles possam
no caso da maldição hereditária, né, passar ou doença, ou divórcio, ou que, né, o que está acontecendo na sua família ser passado. Então eles têm essa permissão. Então você precisa, como a porta foi fechada, não vai sair mais, não vai entrar mais nenhum demônio através dessa porta. Então você precisa expulsar os que já entraram, tá? Os que já estão planejando colocar câncer, ou se quiser que já colocaram, tá? Então você, no momento que você expulsa, você tá rejeitando aquele câncer. Faz de conta que você já tá com o câncer, tá? Um exemplo. Aí você fala, eu rejeito esse câncer em nome de Jesus, porque eu sei que isso é uma maldição, a maldição já foi quebrada, a porta já foi fechada, e vocês não têm permissão para colocar câncer sobre a minha vida. Eu rejeito esse sangue, esse câncer. Em nome de Jesus, que seja quebrado agora. Em nome de Jesus, pronto. E expulsou os demônios também, tá? É assim que se quebra uma maldição, tá, gente? No caso, essa maldição hereditária, tá bom? É assim que funciona, vocês precisam entender. Pesquisa lá, busca. Se você não encontrou nada, amém, glória a Deus, tá? Então já vamos pro próximo vídeo aí, que eu vou estar falando sobre as maldições que são que a gente adquire através de objetos consagrados a outros deuses, tá bom? Outros deuses, né? Tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo esse vídeo? Não ficou muito, não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Dê a pesquisada, ora, pergunta pra Deus. Tem alguma maldição na minha vida familiar, Deus? Me mostra. Alguma maldição que eu não esteja vendo, me mostra. E se você já tiver embaixo de maldição, que você já tem essa certeza, ora pra quebrar. Porque não tem nada que o nome de Jesus não possa fazer, tá bom? Mas faça com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? E se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, deixe seu like, qualquer dúvida me manda aqui nos comentários ou me manda lá no direct do Instagram que eu vou deixar aqui embaixo também, beleza, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, tchau!